Qual seria a diferença entre história e profecia? Se nós pensarmos, a profecia é a história contada ao contrário. Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ele fala que após a sua morte, muitos virão dizendo, olha, Cristo está aqui, Cristo está ali, Cristo está acolá. Cuidado, isso é mentira. Lá nos versículos 10 e 12, ele fala, nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Esse esfriamento do amor seria uma característica desse período de apostasia, do afastamento da verdade. Assim como a Igreja de Cristo foi estabelecida na terra, com os ofícios, com os chamados, com os cargos, com as práticas, com a liderança, com o governo da igreja, também foi profetizado que haveria um momento em que essa igreja ela deixaria de existir na terra. E esse período da inexistência ou da ausência da igreja é o que nós chamamos de era da apostasia. Então, a gente começou a perceber que muitas igrejas começam a dizer que Cristo virá em tal ano, que Cristo está no deserto, que Cristo está no monte, vamos ao monte orar porque Cristo está ali, vamos na igreja tal porque Cristo está ali. E ele começa dizendo que haveriam os falsos profetas. Agora, vamos ler isso aí com um pouco de atenção, porque se ele diz que haveriam os falsos profetas, é porque nós temos que estar atentos, porque da mesma forma que existem os falsos, existiria o verdadeiro. Os apóstolos, eles alertaram os membros da igreja que logo após a morte de Jesus Cristo e a morte deles, pois viria uma época de trevas. Essa época de trevas é chamada a era da apostasia. Lá em Atos, no capítulo 20, observa o que ele fala. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão ao rebanho. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Então ele mesmo alerta que após a morte de Jesus Cristo e os apóstolos, entrarão no meio de vós, ou seja, estariam entre vós, entre os membros da igreja, lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, ou seja, homens com segundas intenções, com más intenções, e que muitos membros se desviariam da pura doutrina de Cristo. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele fez inclusive algumas advertências, dizendo que, inclusive advertências muito graves, dizendo que os falsos ensinamentos seriam introduzidos na igreja e isso desviariam a muitos membros dessa doutrina que foi ensinada por Cristo. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, nos versículos 1 a 3, ele fala: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Apostatarão, vem de apostasia. Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Olha a advertência que ele está dando aqui em 1 Timóteo. Que após a ausência de Jesus Cristo e os apóstolos, até proibir o casamento, alegando que é a vontade de Deus, muitos fariam. Quando na verdade, o casamento é um dos
digamos, dos maiores conselhos, né, das maiores recomendações que ele dá para que o homem possa crescer e se multiplicar. No entanto, ele fala que isso seria proibido dentro da igreja. E ele chama isso, olha, de espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então é simples. Como eu disse, os homens, nós, todas as pessoas, temos essa liberdade, esse livre-arbítrio de acreditar na verdade ou na mentira. Os apóstolos, eles alertavam aos membros sobre essas coisas que aconteceriam. Eles falam deste período da apostasia. Eles falam que os cristãos, eles seriam enganados. Inclusive eles dizem que não sofreriam a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, como se fossem tapões nos ouvidos, amontoariam para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviariam os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Olha que interessante essa escritura. Ele está dizendo que os membros da igreja, com a ausência de Jesus Cristo e os apóstolos, eles sofreriam esse afastamento da doutrina pura. Ou seja, eles não sofrendo essa doutrina, eles teriam tapões nos ouvidos e eles então amontoariam para ser doutores, ou seja, eles preferiam aceitar conversas e ensinamentos de doutores e se afastariam da verdade. Ah, porque então eu tenho um diploma, eu sou um doutor, então a minha verdade ela é superior ao que está nas Escrituras. Eu prefiro acreditar naquele doutor, naquele letrado, naquele filósofo, do que na verdade revelada nas Escrituras. Porque esses doutores, eles falariam de acordo com as suas próprias concupiscências, de acordo com a sua visão de vida, de acordo com o que eles acham que seria correto. Mas ao fazer isso, eles fariam com que os membros da igreja se desviassem da verdade e passariam a acreditar em fábulas, em acontecimentos impossíveis, em coisas que os afastariam da verdade revelada por Jesus Cristo. Então, nesse período, a igreja de Jesus Cristo ela já não estava na terra. O que havia eram homens buscando poder, homens desejando ser deuses, sentados na cadeira de Deus, parecendo deuses. É isso. Com a morte de Cristo e os apóstolos, foi isso que ocorreu. Neste momento, ela já não estava mais na terra. E esse fato, ele é exaustivamente descrito nas Escrituras. A igreja é organizada por Cristo. Após a morte de Cristo e os apóstolos, o povo, entraria nessa era de escuridão, nessa era das trevas, na apostasia. Isso foi predito tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Haveria esse afastamento da verdade. E a verdade, então, ela saindo da terra, os homens então estariam perdidos. Por quê? Porque estariam buscando, estariam tendo sede, como disse Isaías, sede da verdade, e estariam dispersos aí pelo mundo buscando a verdade. Onde está a verdade? Diante de tantas igrejas que existem no mundo, qual é a igreja de Jesus Cristo? E por não encontrar, muitos não fazem nada, não buscam nada, não acreditam em nada, não praticam nada, ou aceitam qualquer, falar, tudo leva a Deus, todos os caminhos levam a Roma, Ou seja, por não encontrar a verdade, tudo passa a ser verdade, ou nada passa a ser verdade. Mas a verdade, a igreja verdadeira, muitas pessoas, muitos membros da igreja, muitas pessoas, membros de igrejas, desistem e não buscam. Está nas Escrituras, está descrito nas Escrituras.
A Bíblia, ela é um manual. Então, você acredita ou não, ela é um manual. E lá, o manual vem com instruções. Então, lá está a igreja que Cristo organizou. Então, não adianta depois, lá no final, diante de Deus, o que vamos poder falar? Se está lá o manual, se tem lá as instruções, é só buscar. Então, não vamos poder alegar, mas nós não sabíamos. Mas o Senhor, vamos falar, Deus é injusto porque não deu esse conhecimento, estávamos confusos. Está lá. Então, se eu estou frequentando uma igreja, eu tenho que saber, esta igreja ela vai me ajudar a me aproximar de Deus. Como? Então, eu tenho que ver qual é a igreja que foi descrita nas Escrituras como a igreja de Jesus Cristo. Com a era da apostasia, essa era das trevas, então, a verdadeira igreja, ela deixa de existir na Terra. A era de apostasia começa com a ausência da igreja de Jesus Cristo sobre a face da Terra. Ela começa a existir com a ausência da autoridade do sacerdócio sobre a Terra. E então, vamos imaginar a igreja como um grande espelho, em que, ao cair no chão, ele se quebra em milhares de pequenos fragmentos, pedaços, que vão representar parte da verdade. Então esse espelho representa toda a verdade. Mas ao desmoronar, ao cair no chão, ele vai se espedaçar e vai quebrar, em pequenos fragmentos. Cada pedacinho desse espelho representa partes da verdade. E cada igreja vai ter um pedaço. Então alguém falou, eu vou fundar uma igreja porque é assim, assim, assim. Então pega um pedaço. Eu vou fundar uma igreja porque é assim, assim, assim. Pega outro pedaço. Eu vou fazer assim, assim, assim. Porque toda igreja que frequentarmos, ela vai ter parte da verdade. Nós vamos encontrar em toda e qualquer igreja que frequentarmos, nós vamos encontrar coisas descritas na Bíblia, que a identifique. Mas são partes desse espelho. Mas nenhuma delas vai ter todo o espelho. São pedaços que cada igreja começa a pegar e a organizar. E por que pedaços? Porque já não existia o sacerdócio na terra, já não existia mais revelação de Deus ao profeta e os 12 apóstolos. Aquela estrutura da igreja verdadeira, da igreja original, já não existia. Então, milhões e milhões de igrejas começam a surgir com pedaços, com partes da verdade. Com a igreja verdadeira de Jesus Cristo fora da terra, com o afastamento da verdade, com o início da era da apostasia, então vai começar a surgir esses milhões e milhões de igrejas no mundo todo com pedaços do espelho, ou seja, com partes da verdade, mas nenhuma delas com todo o espelho. Por isso é confuso às vezes as pessoas frequentarem uma religião. Por isso uma pessoa começa a frequentar uma igreja e daí há muito pouco tempo se sente frustrada, desanimada. Por quê? Porque falta coisas ali, falta alguma coisa completa, mas falta sempre alguma coisa. E a pessoa insatisfeita, fica desanimada, fica desiludida e às vezes permanece porque não conhece outra coisa e vai levando. Mas falta. A igreja ela tem que estar completa, ela tem que ter todas aquelas características da igreja original. Mas então, terminamos esse vídeo de hoje então com uma pergunta. Será que tudo terminaria assim? Será que Deus, o Pai Celestial, não faria nada para corrigir isso? Ou seja, Cristo vem, nasce, começa o seu ministério, organiza a sua igreja, os apóstolos, os profetas profetizaram a apostasia, a igreja entra no afastamento então da verdade, porque Cristo morre e os apóstolos e acabou. Então Deus permitiria que isso seria assim e ponto? Como então? Qual seria a reação? Como então as pessoas fariam? A boa resposta é que da mesma forma em que foi predita essa apostasia, esse afastamento da verdade, essa destruição da igreja de Cristo, também nosso Pai Celestial, Ele preparou um meio para corrigir esses erros cometidos pelo homem. Da mesma forma como os profetas
profetas e apóstolos profetizaram sobre essa era de apostasia, eles também profetizaram sobre a era da restauração de todas as coisas. E o que significa restaurar? Se eu tenho, por exemplo, um copo e esse copo cai no chão, se eu vou restaurar esse copo, eu tenho que pegar este copo com os pedacinhos que estão lá espalhados e colocar pedacinho por pedacinho. Esse copo tem que estar inteiro, intacto. Se esse vidro, esse espelho enorme, ele cai no chão e eu vou restaurar este espelho, significa que eu vou pegar pedacinho por pedacinho, vou colar e ele tem que estar intacto, tem que ser todo o espelho, não parte e não alterado, tem que ser exatamente o mesmo. Isso é a restauração. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo vídeo. Como foi profetizada essa restauração? E o que os profetas falam sobre essa restauração e quando ela aconteceria e como seria essa restauração de todas as coisas. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like e de compartilhar esse vídeo para que possa chegar a mais pessoas. Se você tiver algumas dúvidas, alguma pergunta sobre o tema, sobre o assunto, manda para cá e eu teria o prazer de responder. Por hoje é só.